O terceiro capítulo tem como objetivos compreender a língua padrão por meio da produção textual, refletir sobre a organização do texto escrito com ênfase nos gêneros textuais e desenvolver atividades práticas contemplando as estratégias estudadas. É momento de pensarmos em como vamos trabalhar com nossos alunos do ensino fundamental e médio no que diz respeito ao ensino da língua materna. Sabemos que não é fácil planejar aulas visando ao desenvolvimento da leitura, interpretação e produção textual sem ficarmos preocupados com a extensa lista de conteúdos que sempre temos de trabalhar. No capítulo 3, em especial, nos dedicaremos a refletir sobre como trabalhar na prática com os conteúdos formais de língua portuguesa para o ensino fundamental e médio, utilizando os gêneros textuais como estratégia de prática pedagógica. Também estudaremos os aspectos linguísticos do texto, as questões relacionadas à gramaticalidade, à coesão e à coerência textual. Uma estratégia bastante interessante para ser trabalhada em sala de aula, tanto com alunos do ensino fundamental quanto do médio, vem ao encontro do proposto por Marcuski, 2001. São as atividades denominadas de retextualização. Esta estratégia pode ser entendida pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental como uma reescritura de texto, transformando um texto oral em um texto escrito. Acompanhe na tela os aspectos envolvidos no processo de retextualização. Aspectos envolvidos no processo de retextualização: fatores linguísticos, textuais discursivos e fatores cognitivos. Com relação aos fatores linguísticos textuais discursivos, temos o aspecto da idealização, que compreende eliminação, completude e regularização. Outro aspecto, que é a reformulação, que compreende acréscimo, substituição e reordenação. E o aspecto adaptação, que compreende tratamento da sequência dos turnos. Com relação aos fatores cognitivos, temos o aspecto compreensão, que corresponde à inferência, inversão e generalização. Vamos ver na prática como funciona a retextualização? Narrativa de uma jovem de 17 anos de idade, Rio de Janeiro, 1993. Claire, agora para terminar, eu quero que você dê a sua opinião para mim, ou sobre amizade, namoro, vocação, vestibular. Retextualização por um professor universitário da área de letras. Claire, para terminar, dê sua opinião sobre amizade, namoro, vocação ou vestibular. Do primeiro para o segundo exemplo, podemos observar que o texto retextualizado pelo professor de letras apresentou principalmente eliminações e reordenação. Esta estratégia é muito eficaz para trabalhar com questões ligadas ao ensino da pontuação, que é tão difícil quando apenas a extraímos como exemplos prontos de gramática, que não fazem muito sentido para nosso aluno. Outros conteúdos relacionados ao ensino da língua padrão que podem ser explorados nesta atividade são a objetividade e a concisão. Fica o convite para você pensar em outras situações que o seu cotidiano sugerir. Pensemos agora em mais algumas ideias para serem desenvolvidas em sala de aula. Com os alunos do ensino fundamental e médio, existe a possibilidade de trabalhar com os seguintes gêneros textuais e assim explorar também a sua relação com a língua padrão. Observe o quadro. Para o ensino fundamental, podemos trabalhar com o texto oral, no estilo notícia de rádio, para texto escrito, transformando em notícia impressa ou slogan. O texto oral, conto de fada ou assombração, pode ser reescrito em história em quadrinho e carta. Instruções de chá, como chá caseiro, podem ser reescritos em bula e rótulo. E anúncio de TV, que é outro texto oral, pode ser transformado em texto escrito como anúncio para um mural ou cartazes. Já para o ensino médio, também são possíveis do texto oral, como canções de CD e DVD, a transcrição para poema e texto teatral. Textos orais como provérbios são ótimos textos escritos de slogan e crônica.
Num texto oral como uma entrevista de TV, a resenha, a canção ou paródia podem ser os exemplos para texto escrito. De um texto oral como palestra, podemos trabalhar o texto escrito, texto de jornal e instrução de uso. Veja que nestes gêneros que você viu na tela, durante a atividade de retextualização, podemos explorar concretamente as questões ligadas não só à pontuação, como também à concordância, regência, conteúdos muitas vezes enfadonhos para os nossos alunos, pois estes não encontram aplicabilidade para as regras no seu dia a dia. Com a atividade da transcrição de uma notícia de rádio, por exemplo, ele pode notar que as pausas, pontuação, as concordâncias ficam explícitas para o ouvinte. Podemos questioná-lo, por exemplo, quando ouve uma notícia, quais variações percebe? Compare uma transmissão de uma partida de futebol ao vivo e uma notícia, por exemplo. Bem, o terreno é vasto e sua criatividade só pode contribuir para a formação destes alunos a respeito da riqueza que a língua apresenta. No caso, pensamos no rádio, pois é fato que boa parcela de nossos alunos acompanham esta mídia. Para garantir o total entendimento dos textos retextualizados, a prática em sala de aula dos recursos de coesão textual esclarece aos alunos que a versão retextualizada precisa manter o sentido da inicial. Essa é uma tarefa que desenvolve a habilidade do aluno autor a organizar seu texto escrito a fim de permitir que o leitor interlocutor tenha compreensão clara de seu sentido. Para produzirmos um texto coeso, é importante estarmos atentos aos elementos de coesão textual, especialmente o que diz respeito à referência. Observe, a exófora é a referência fora do texto. A endófora se divide em catáfora, que é a referência dentro do texto para frente, e a endófora, que é a referência dentro do texto para trás. Vamos ver na prática? Observe o exemplo. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele, o professor, gordo e silencioso, de ombros contraídos. No exemplo que você acabou de ler, apenas na última linha do texto tivemos acesso a quem se atribuíam os pronomes seu, ele, dele, ou seja, ao professor. Esta estratégia de suspense nos leva ao que no quadro anterior tínhamos como um caso de referência catafórica, ou seja, o leitor precisa avançar na leitura para determinar o referente dos pronomes. Trata-se de um estilo adotado em alguns gêneros textuais. Você já deve ter se deparado com esse fenômeno em outras leituras. Também podemos dizer que nesse texto ocorre um caso de referência endofórica, pois o professor, referente dos pronomes seu, ele e dele, encontra-se no interior do texto.